Olá pessoal, eu estou aqui hoje com um grande amigo, Marcelino, uma figura fantástica. Ele é souzense, é uma pessoa que ama Souzas, que tem muita história legal para contar. É uma das pessoas que é um dos pioneiros aqui na nossa região, no ramo de alimentação, de restaurante, sempre acreditou na nossa região, mas antes disso, né, Marcelino, também é um souzense raiz. Raiz, Que- nascido e criado aqui. que conhece muita coisa, que sabe muita história legal. E eu convidei ele para vir contar um pouco das histórias do Marcelino, história de Legal. Souzas, É importante. e enriquecer, né? A história dele é fantástica, então eu quero que ele conte um pouco para a gente, ter acesso a essas coisas maravilhosas aí de histórias de vida, né? Sim. Souzas sou nascido e criado em Souzas, né? Eu venho de uma família tradicional já, da família Pissolato, aonde chegou para colher café, né? Então eu digo que eu sou a quarta geração da família de Souzas, né? E lá atrás nós éramos uma grande família. A família Pissolato, os Beltramelli, os Carmelini. E eu venho da família de união dos Carmelini com os Pissolato. E aí veio o meu avô, né? Que era o Jaime Pissolato, filho de Luiz Pissolato e dona Cândida. E aí minha avó veio por parte dos Carmelini, que seria o Oreste Carmelini e a dona Maria Legal. Carmelini. Então a gente é bem nascido, criado aqui dentro desse distrito maravilhoso, né? Legal. Marcelino, você é uma figura ímpar, né? Uma pessoa que todo mundo gosta, uma pessoa assim, um amigo mesmo, um cara espontâneo, um cara que, como eu falei, né, uma das suas qualidades é que você ama Souzas, ama Joaquim Gídio e sempre lutou pela nossa região. Sim. Então isso eu admiro muito isso, sabe, Marcelino? E aí conta um pouquinho pra gente. Então você morava onde? Vila Santana? Não. A gente nessa época o que eu posso lembrar é dos 6 anos para frente, porque lá atrás eu nasci em 65. Então eu acredito que até 71, 72, eu não vou lembrar muita coisa. Mas a gente é criado aqui na rua do centro de Souzas. Eu morava na Expedicionário, quando ela era ainda terra, né? Olha. E ali eram poucas famílias também que moravam na Expedicionário. Ali tinha a família do Didi, a família como chamava lá, da tia Carme, né? Família do Demazanata ali. Ah. O Demazanata também era uma família aqui de baixo, da Cabo Oscar Rocim. Então todo mundo tinha suas famílias, onde cada um... Todo mundo conhecia todo mundo conhecia. E era assim, a gente que era moleque na época, criança lá, eu com 8 anos de idade eu comecei a engraxar sapato em Souzas e vender verdura no carrinho de mão na Expedicionário. E lá a gente não podia atravessar a rua. Com 7 anos de idade, a gente foi estudar no Tomás Alves, que era o primeiro ano dele. Eu cheguei a estudar aqui no Grupo Velho, que era 13 de maio, Sim. né, onde a gente tinha a cooperativa, tinha os professores. Eu me lembro bem do Antônio Carlos, que ele tinha o apelido de Batatinha, a dona Rosinha, a dona Tereza, aquelas merendeiras, a dona Carmen, a dona Ana, a dona Maria, Legal, que eram as merendeiras da época, e elas foram para o Tomás Alves. E lá na época tinha cantina, rapaz. E nessa cantina tinha que comprar o doce. E como... Você já trabalhava, né? A gente tinha que ter e correr atrás do dinheiro, porque a família não tinha um poder aquisitivo legal, Sim. né? E dentro de Souzas a gente sabe que tinha aquelas famílias com um pouco mais de poder aquisitivo, aquela com menos. Cada um sabia se comportar no seu devido lugar. Eu lembro que minha avó falava que o ser humano e a pessoa, ela tinha que saber se comportar e saber estar no seu devido lugar. Perfeito. Né? Cada um tem que fazer aquilo que está sendo proposto para aquele momento, que é aquilo que Deus permitiu que você fizesse. Sim. Então, e penso isso até hoje, Com certeza. né? Mesmo com meus 59 anos, eu penso que se cada um soubesse colocar no seu devido lugar, a gente poderia estar bem melhor do que nós estamos hoje, com toda essa
evolução que nós tivemos nos últimos anos, né? Sim. Então, é coisa que... Mesmo com as desigualdades, mas cada um tem seus valores, a sua tem história. seu valor, Legal que você já tinha o tino comercial também. Então, com 8 anos de idade, você já estava lá vendendo verdura. Opa, vendia minha verdura no carrinho de mão. Eu estudava no Tomás Alves, e aí eu tinha o carrinho de mão, né, com várias frutas que a chácara produzia para nós. Eu comecei a engraxar sapato aqui no centro, porque minha avó, ela ia na casa do meu bisavô, Orestes Carmelini, que ele era o sapateiro do centro de Souzas. Então ela ia até lá para trabalhar, olhar ele, limpar a casa, e eu ficava ali com ele. Eu me lembro que em frente da casa dele tinha a fábrica de bala, o cinema, aqui no centro de Souzas, né? Até do lado, eu lembro do seu Guerino Bortolotto, né, que é falecido, lógico, hoje pela idade dele. Sim. Mas os filhos deles hoje, que eram o Renato, o Tutu e o Dr. Hélio, conheço os filhos deles de hoje serem homens, né? Legal. Fantástico. Então, são amigos de dentro de Souzas, que é aquele amigo que mesmo que você não converse com ele há 10 anos, quando você conversa com ele é a mesma coisa que estivesse conversando. São amigos, histórias de famílias, né, que fizeram o Souzas crescer, né, que também, como você, né, também... Como muita família contribuiu com isso, todos contribuíram, porque todos... Festa de Santana, era uma colaboração da comunidade toda, fazia procissão. Eu me lembro que ali na 13 de maio, na Expedicionário, eu fazia a Via Sacra, que é a parte da religiosidade. Legal. Meu bisavô, Orestes Carmelini, ele ajudava na igreja, dentro da igreja. O filho dele, o Braz Carmelini, começou a ajudar. Eu também fiz... ajudava lá como coroinha, balançar o sino. Engajado na comunidade mesmo. Eu sempre fui e sempre gostei do que é Souzas. Sim, eu sei. Ali atrás, eu trabalhei 5 anos na Formóveis. Legal. Com 14 anos até os 19. Só que eu fui trabalhar com 11 anos de idade, 12 anos de idade, 13 anos de idade. Um dos maiores homens que eu conheci e melhor homem que eu conheci dentro de Souzas. Seu Armando José Précaro, o Armandinho. Sim. Seu Armandinho, eu acredito que se tem um homem para ter 5 estrelas hoje dentro de Souzas, é o seu Armandinho Précaro. Eu lembro que ele ajudou muita gente, ele vendia para muita gente, construir sua casa, reformar, pintar, né? E eu engraxava sapato no centro de Souzas, como eu já falei, mas eu limpava o canil da loja do seu Túlio Moscardi, que era uma loja que até hoje está na mão de outro comerciante, certo? Ali do lado da autoescola. Na autoescola era uma farmácia do seu... Eu lembro. Eu não lembro o nome do homem da farmácia, mas era o senhorzinho farmacêutico que, desde qualquer coisa ia na farmácia, era o farmacêutico do lado do Bar Central, né? Verdade, do lado do Bar Central, o seu João e seu Mário, né? Eu tive o prazer de conhecer os dois. Eu entrava dentro do Bar Central, nós éramos em 5 engraxates em Souzas. Eu era o único que engraxava sapato dentro do Bar Central, porque eles me consideravam mais limpo, mais educado. Porque eles eram bem criteriosos mesmo, né? O Bar Central eles não admitiam nada, um negócio bem mesmo, gritaria dentro do bar. O seu Mário, então, era o mais enérgico. O seu João era o mais tranquilão. O seu João era bugrino. Sei. E o seu Carvalho, que era o pipoqueiro ali da Praça de Souzas, ele tinha um filho que chamava Marquinho. E o seu João tinha o João Paulo, que hoje toca o Bar Central. Nós 3, e eu era um moleque aí, né, da rua, nós íamos em 78, eu lembro que eu fui todos os jogos do Guarani com o seu João e com o seu Carvalho assistir os jogos. O João era fantástico, né? O seu João era bugrino ferrenho, o seu Carvalho também, o Marquinho também era, e acabou falecendo num incidente de afogamento que ele foi ajudar, acabou falecendo junto com a pessoa lá, e foi triste na época, né? E a gente absorveu como... Mas era moleque, não lembro qual era a idade, né?
Marcelino, você falou agora um pouco, né, do Armandinho, realmente, né, uma pessoa fantástica, né? Sim, eu trabalhei com ele 11, 12, 13. Meu pai falou que lembra de você do Armandinho. Bom, o seu pai, eu atendi ele como garçom com o meu tio Sérgio Pissolato, quando teve aqui na Expedicionário, na rua que vira para o Campo dos Souzas, Sei, ali do lado do Lúcio, ali onde sim. corta cabelo, era o último restaurante do Sérgio Pissolato. Seu tio, você trabalhou Meu lá? tio, eu trabalhei de garçom e atendia seu pai ali. Olha que legal. Eu atendia o seu Sebastião ali. Então eu gosto muito do seu Sebastião desde aquela época. Ele gosta, ele fala bastante, ele te conheceu no Armandinho, então depois ali, né? Ele fala, né? Ele adora você, né? E eu sempre trabalhei. Eu lembro que o senhor Armandinho Précaro levou nós, eu e meus 2 irmãos, o Jorge e o Claudinei, na inauguração do Carrefour Dom Pedro. Olha. Porque lá tinha um restaurante onde... Ali onde que é? Tem a churrascaria? Não, lá do outro, onde hoje é a borracharia, tinha um centro, uma pista de alimentação, onde você ia se servindo com bandejão e ia pegando. Aí eu lembro que nós fizemos um bandejão tão grande, rapaz, que para dar conta daquilo... O Armandinho levou você? Levou nós 3. Ele era um pai, era um pai para muita gente, cara, coração né? demais. Eu lembro até quando eu abri o fogão, 20 anos atrás, ele me deu crédito, ele e o Tozinho, me deu crédito para comprar material para reformar lá. Então eu vou te contar. Me deu... Lá como eu falei, eu trabalhei muito tempo na Formóveis, né? Consegui uma ordem. Aí eu saí da Formóveis. E a dona Virgínia, mãe da Kiki, a Kiki trabalhava na Caixa Econômica Federal aqui, sim, que tinha do lado do Cushing. Sim, a nossa caixa. A nossa caixa ali. Dona Neuza era a gerente. Sim. E eu me lembro que ela falou para mim, dona Virgínia, vai porque você vai ter muitas asas aí fora. Aí eu fui trabalhei no Bradesco. Olha. Quem me arrumou o trampo no Bradesco, não aqui, lá no posto de serviço da Bosch, foi o Barejan. Sim. O gerente era o Palácio. Legal. Eu conto com ele aqui de vez em quando em Souza, porque ele veio morar no São Corrado. E aí um dia eu encontrei com ele, né, o Plácido Rocha. Eu olhei para ele, eu falei, aí, tudo bem e tal, né, aquela coisa, ele não lembrava de jeito nenhum. Você foi trabalhar no Bradesco, então. Aí eu trabalhei um período lá, saí do Bradesco, e aí eu fui trabalhar numa casa de danceteria em Campinas, que chamava Estratosfera. Já ouvi falar. Né? Era um mundo maravilhoso, e foi um ano de aprendizado muito grande. E eu fui morar fora. Eu brinco que nessa época eu fui morar fora e todo mundo fica assim, nossa, você morou fora? Fui morar em Campinas, na Paula Bueno. Lógico, lá eu conheci todo aquele pessoal da música, os músicos, né, da década de 80, RPM, Legião Urbana, que era da época, RPM... Kid de Abelha, enfim, várias pessoas ali do meio artístico. E eu fui aprendendo coisas de bar, coisas da noite, como lidar com segurança, tocar um bar, até ajudar lá no DJ, fazer iluminação. Sim. E como a gente sempre aprendeu a fazer de tudo, então era iluminação, pedreiro, tudo que tinha a gente fazia. Até hoje, Marcelino? Até hoje, né? A gente faz tudo. E aí eu comecei a sair da estratosfera porque... infelizmente, eu não sentia mais o cheiro das coisas de Souzas. Entendi. Porque eu vivi um mundo muito lá dentro, que era um mundo de muita busca, aprendizado todo dia, lidar com o público, tudo foi ótimo, né? Eu vendia casa nos DCE da faculdade, então eu ganhei uma boa grana, tanto é que o salário poderia dobrar, triplicar, porque eu trabalhava mesmo. E no fim eu pedi para sair porque eu queria jogar bola com meus amigos, sentir o cheiro disso aqui, pra cá, né? Do que era, né? Voltar, né? Sentir o cheiro de bosta de vaca mesmo, voltar para a terrinha, né? Ser minhoca da terra novamente. E aí eu, trabalhando num escritório em Campinas, eu tinha minha motinha, o Cometa Harley passou em Souzas, né? Que 86. Nós temos o observatório, né? Giaconini lá. Eu me lembro bem quando o senhor Giaconini fez a cúpula do observatório ali na Antônio Carlos Couto de Barros, aonde hoje é a 5ª, 6ª lavanderia. Sei. Ali na esquina.
Ali era a casa do seu Giaconini e ele fez a cúpula do observatório na casa dele. Uma réplica, assim? Tipo... Não, é a que está lá hoje. Tá lá, ele fez ele lá. Transportou para lá, porque lá ele fez na casa dele, levou para o observatório, está lá e funciona. Você acompanhou isso? Acompanhei época, isso, né? porque nós éramos uma pista única ali, né? Sim. Não tinha pista dupla ainda. Sim. Onde hoje é tipo Pão de Açúcar, Itaim, ali era um terrenão. O seu Moacir, não era? Não, era da família Daco, né? Da família Daco. Da fazendinha, da chacrinha. Onde era o rodeio. Onde foi o rodeio, né? Até fiz pega do garrote lá. Legal. Também, meu Deus. Época boa, né? Foi bom. E, então eu, trabalhando no escritório, eu frequentava muito Joaquim Egídio. Sim. E aí começou uma transição. Num período de até os seus 19, 20 anos, toda a comunidade de Nova Souza, Vila Santana, a Cachoeira, o centro, a gente frequentava muito a pracinha de Souzas aqui, aonde não é desse jeito, ela foi modificada, ela tinha fonte, tinha um chafariz maravilhoso. Então toda a mocidade, a juventude, as meninas, os meninos, desciam. Sim, se encontravam, e aí tinha a pizzaria Aloete. Lá, lá onde está desativado, onde passou a churrascaria do Mineiro. Churrascaria do Mineiro no futuro, ali próximo. E era do Paulão na época? Do Paulão, Vinção, e tinha mais um sócio lá que eu não me lembro, eram 3 sócios. Era um local bem bacana também, onde toda a elite souzense frequentava lá, aqueles casais mais afinados, modernos. Né? Os filhos frequentavam a praça. Chegava 10 horas da noite, a gente tirava Soldado Ladrão, valendo a Rua da Igreja, o balão ali. Ou quando tinha muito, a molecada aumentava, porque aí era a turma da Nova Souza contra o time né? Formava um time para brincar de Soldado Ladrão. Legal. E valia até o tobogã do Regatas. Porque era muita gente. Então, quem conhece Souzas... Centro de Souza, tudo ali. Tudo, a gente brincava até 2 da manhã, 3 da manhã. Legal. Né? Aí vinha a turma do K, que é o delegado, o nosso delegado federal o da Cabo Oscar Rossim. A família deles vinha, o Xandinho, o Toso, a família do Toso, né? Pode falar os nomes, né? Não tem importância. Então, a gente fala. Que a gente fica meio assim, né? Às vezes não pode falar nome das pessoas e tal. Né? Então, para resguardar. Mas é a história de Souzas. Então, todo mundo frequentava isso. E aí, né, nessa parada do Cometa Harley começar a ser visto... em Souza, Joaquim Egídio, no observatório ali, começou a ter um fluxo de muita gente. Então, nessa época, a gente começou a frequentar Joaquim Egídio, porque lá tinha 3 bares. O do meio, que era do seu Rubens, o de baixo, que era do seu Rubens, o do meio do seu Vitório, pai do Ursinho e lá de cima, que é da família ali do... Perto do Tibiriçá ali? Não, é onde era o Tadeu. O Tadeu. Só que eu não me lembro o sobrenome deles ali, que é o Alexandre, é neto dele. Eu esqueci o sobrenome. Na época só tinha esses 3 comércios. E aqui em Souzas, para for bem falar dessa época, que eu acho que nós tínhamos 5, 6 restaurantes. Que era bem tranquilo, a lanchonete, Bar Central, a Sulina. Aí tinha aqui o Esquinão, não era o nome de Esquinão, que era Nossa Senhora acho que era do pai da professora auxiliadora, acho que era. Depois o seu Augustinho comprou, né, e veio, não foi isso aí? Depois veio os portugueses, seu Augusto, com o filho Pedro e tal. Dona Dolores, isso, que fazia parte da comunidade. Eles tinham acabado de chegar em Souzas. É isso mesmo. Eles compraram ali, se formaram, era uma família muito boa, que agregou bastante nessa época. Então, assim, não tinha nada de comércio, né? Não, era pouco, bem dizer, né? Assim, atrativo era o passeio na praça. Aí, quando tinha festa de Santana, todo mundo se encontrava. Aí tinha a festa em Joaquim Egídio, São Joaquim e São Roque, aí todo mundo ia para lá. Eram 2 festas muito esperadas. São Sebastião também, na época? Aqui a Praça São Sebastião quase não se tinha. Pouco, nada demais. Era Santana e a festa de São Joaquim e São Roque. Que aí reunia todo mundo. Descia todo mundo, aí as paqueras rolavam, aquela coisa da escola, que todo mundo estudava no Tomás Alves ou estudava no Barreto Leme. Todo mundo vinha das fazendas, tinha ônibus, perua, todo mundo
eram trazidos até as escolas na época. Marcelino, e vamos pensar assim, porque a sua visão também, né, de montar o seu negócio, Ah. foi em 88? Então, não, então, 86, por ali, de tanto frequentar o bar, como Do seu turminha. Rubens ali, tipo? Não, era do Said, né? Tá. Porque o seu Rubens, ele teve um pequeno problema ali de desgastes com alguma família ali, né? É uma briga mesmo. Ele preferiu arrendar o bar do que passar por algumas coisas que estavam acontecendo. Então ele arrendou para o Said 3 anos. E foi nessa época que a gente estava frequentando. Então a gente conhecia o bar, quem frequentava, e nessa época era... Hoje são, se a gente falar alguns nomes da época, dessa época que frequentava lá, tem político, Sim. tem cientista, tem engenheiros, tem famílias assim de nome, sobrenome e renome em Campinas, que eram os estudantes da época, Sim, né? sim. Então, o Said, como ele era um cara da época de faculdade, ele trouxe muitos jovens para cá. Tá. Então passou a ter uma outra turma Perfeito. frequentando aqui. E uma vez lá no bar, que aí o Múcio era um artista plástico, da família Passos de São Paulo também, né? Meio com sobrenome e renome de São Paulo, veio para cá. E eu comecei a frequentar com a minha turma de Souzas, né? Cada turma de Souza tinha a sua turma e é o que você acabou de falar. Eu, graças a Deus, eu sei lá por quê, mas é que eu sabia me colocar sempre no meu devido lugar. Sim. Eu frequentava todas as turmas de Souza e Joaquim Gide, eu era... Você sabia transitar em todos os lugares, né, eu pela sua simpatia, jogando bola né? nas fazendas, Sim. jogando bola aqui, fazendo parte da comunidade Sim. católica daqui de Souzas. Tava Então nós engajado tínhamos com todo mundo. encontros de jovens, a gente participava, dava palestra, falava na época da quaresma, a gente dava Legal. palestra, vê bem, né? Dava palestra dentro de uma igreja para fazer. E realmente eu sempre me dei bem, eu sempre tive bem. Eu tenho amizade com um velho de 92 anos que mora aqui ainda e com o jovem que tem tá aí, 6, 7 anos, sim, e sim. eu estou em todas. Você é um- Então eu comecei a frequentar lá e eu perguntei para os caras, quer que dá uma mão para vocês aí, porque vocês estão nadando, você conhece esse Tá termo? nadando. Tá nadando Você já tinha significa... experiência, né? Você falou, deixa eu entrar Eu no balcão. trabalhei na estratosfera, eu peguei um Sim. punch e lá na estratosfera tinha um cozinheiro que ele era do Hotel Vila Rica, seu Mesquita. Cara, o que eu aprendi no aprendeu. fogão com esse cara, É. fazendo Curioso, coisas... tal, sempre fui, eu você, sempre fui. Trabalhador, foi lá e Minha avó aprendeu. me ensinou a cozinhar com 7 anos de idade no fogão a lenha, Legal. a queimar a óleo. Então, churrasco dos amigos, eu ia para churrasqueira. cara. Pescaria com os amigos, eu que ia fazer Legal. Então, sempre estava no fogão. aprendeu, você Sempre aprendeu. vinha vindo. Então, eu comecei a ajudar o Múcio, e tinham 4, 5 pessoas que trabalhavam com ele, e eu fui trabalhar direto na chapa. Fui pra lá. E caí na chapa, comecei a fazer o tampo da chapa, mas sem compromisso. Sim, pra ajudar. Pra E o quebrar que um que galho ali. quebrar uma mão, né? Jovem, tava ali no Pô, movimento, e era pô. gostoso, Sim, tava sim. atrás do barcão, você sabe como que é Sim, bar, né? sim. Você vê todo mundo, Sim. todo mundo te vê, né? Você vai criando relacionamento, criando... Você nem imaginava o que ia virar, né? Tudo, Não, né? não. Se eu falar pra você que foi uma mãozinha foi a mãozinha mais longa que alguém deu na vida, graças Até a hoje, Deus. Graças a Deus. E Tô mudou lá, a história né? de muita gente, É. contribuiu pro crescimento. Bastante, né? bastante. Então eu comecei a ir frequentar. Então era de terça, domingo, bar abria lá. Perfeito. Só à noite. Então eu trabalhava no escritório em Campinas e corria. Corria não, eu tomava banho. E eu já sabia que 2, 3 amigos, a gente passava aqui na Praça de Souza, com a motinho. Sim. Aqui não vou fazer, aqui não vou fazer. Vamos lá para Joaquim. Então, por quê? Estava virando um novo tava virando um point point lá. daquilo lá. Por quê? Perfeito. Durante a noite também vinha bastante gente de Campinas. Sim. Então eram pessoas bonitas, né? Que tinham um certo... né? Porque Virou era coisa diferente. Badalado. Virou um bom bar para ser frequentado. Perfeito. E, cara, às vezes eu chegava lá, 9 horas. Tinha nego esperando no balcão lanche. para formar lanche. Então fazia os lanches. Aí, lógico, que não ia todo dia para lá. Porque também a gente batia Você a perna pra trabalhava, outras você fazia coisas. outras coisas, mas ali era sim. seu point. Ah, mas a hora que chegava lá, Você- 2, 3 lanches para fazer. A hora que eu falava 2, 3 lanches, eu já estava mais 5, 6 sendo pedido. Tinha o bar natural ainda. Quem lembrar disso, cara,
era o porte do setor. Então também a gente ia para lá. Sim, sim. Então a gente conhecia todo mundo daquela... Sim, do bar ali, circulava aquela ali, ferventão lá. Aí ele me propôs para que eu viesse trabalhar para ele. Mas não pensei nem um segundo, topei na hora, comecei no dia seguinte. Perfeito. Falei lá com o meu, era meu primo no escritório, né? Aí eu comecei a trabalhar esse período. Nesse mesmo período de 87, hoje chama-se Velho Valentim. Sim, mas o Bargaço. O Durval, Sim. o Marcelo Sartori e a Cris, né? São donos até hoje, a Legal. Cris e o Durval do Velho Valentim. Era um depósito da época do café, aquelas coisas lá da nossa história antiga. Eles começaram a reformar aquilo lá, porque eu incentivei, eu convicto disso mesmo, que aquilo ia dar certo, e eles abriram e começaram a reformar. E eu trabalhando no Bar do Múcio. Em janeiro de 88, eu pedi para sair do bar. E nem pergunte por quê, porque eu pedi para sair do bar. E eu, cara, realmente, eu conheci muita gente ali dentro, daquele período. Era muito gostoso, era um prazer falar com as pessoas, é isso que a gente sempre gostou, Até né? hoje, né? E foi, né, até hoje. Eu cheguei nele, eu falei assim, ô, seu Rubens, eu vou sair do bar, não trabalho mais para o músico. Ele ficou espantado, porque realmente é um velho ditado, que hoje eu acho que é muito raro isso acontecer. Falo para o meu tempo de 36 anos, eu vestia a camisa daquele lugar. Então eu aprendi muito o bar, como atender, o que era comprar, o que era fazer, o que era administrar aquilo. Sim. Porque chegou um período que eu trabalhava ali sozinho e o Múcio morava aqui na 13 de maio. Então eu saía do bar, ia até a casa dele 1 da manhã, 2 da manhã e entregava o dinheiro para ele. Que era um bom movimento. Sim, muito sim, legal sim, na sim. época. Então, sabe, eu chegou numa situação meio ruim e eu preferi sair. Tá. E falei isso pro seu Rubens, que eu estava saindo. E que se ele me desse uma oportunidade, que eu sabia que no ano de 88, o Múcio, por tanto que a gente Sim. conversava, eu era o braço direito Sim. mesmo dele, ele falou que não ia continuar Não no ia, bar. sim. E aquilo me acendeu uma luz e vislumbrou que eu poderia. Ser dono do seu próprio negócio. Poderia, Sim. né? Mas eu não era tão convicto assim. Sim, né? você estava experimentando, Mas você estava era assim, vai que dá iniciando, certo, né? né? Iniciando, Aí com as inseguranças ali. eu saí, tipo assim, eu saí na segunda-feira, eu desci aqui no Bradesco para fazer alguma coisa de banco Uhum. e peguei carona com o Rivaldo Curuli. Tá. Rivaldo Curuli, até pouco tempo atrás do falecimento da Inesita Barroso, e depois que ela faleceu, 2, 3 anos, o Rivaldo Curuli também faleceu. O Rivaldo Curuli, ele era dono de uma quitanda no Cambuí. Tá. E como ele frequentava o bar, que era a família do seu Rui Machado, aqui na Maria Franco Salgado, indo para o Botânico, Sim. né? E ele morava numa casa linda ali, linda, linda. Foi uma das primeiras casas grandes a ser construída fora da curva. Fora o casarão do seu Túlio Moscardi, que tem aqui no centro, né? Que aquele casarão é maravilhoso, né? Sim. E aí ele... eu acabei trabalhando com ele na quitanda, eu Tá. aprendi a fazer SEASA em 88. Tava- Janeiro, fevereiro, Tava março, abril, formando a maio, escola do Marcelino. junho, exatamente. Em junho, o Durval inaugurou o Bargaço, Perfeito. em dia 24 de junho. Tá. E ele falou, vem trabalhar comigo e vem ensinar a gente a trabalhar aqui. Eu encarei e fui trabalhar com Foi eles trabalhar lá também. no Bargaço. Então eu trabalhava na quitanda e fazia SEASA de segunda, quarta e sexta, igual é até hoje Sim, para o sim. comércio. Então eu montava a loja e tal, e trabalhando lá e comecei a inauguramos junto, Perfeito. trabalhamos junto, cozinha, balcão, atendimento, eu fui ensinando esses 3 sócios a Legal. trabalhar e tocar. Sim. Só que eu era funcionário. Sim, sim. Em setembro, o seu Rubens atravessou a rua. Falou. Então esse foi o momento. É o momento agora. O Vem momento abrir daquilo que- seu bar. Ele foi. Você atravessou- plantou lá naquele momento, chegou o Exatamente, momento ali. aquela deixa da Sim, saída, sim. ó, seu Rubens.
Porque realmente eu trabalhei muito bem. Perfeito. Eu tinha certeza disso. Você está Né? formando. E uma das certezas mais ainda, e depois eu falo disso, é assim, vou falar depois que a gente Sim, sim. chegar em um ponto. Ele foi lá e falou assim, olha, o Múcio realmente não vai continuar, então você corre atrás dos seus documentos Olha, e você vai arrendar ele. Cara, eu lembro até hoje, eu falando para ele, eu sei ser empregado, eu não sei ser dono, certo? E aí ele falou assim, você vai tocar a minha empresa durante 1 ano, e se realmente você tiver vocação, você vai abrir a sua empresa. Então, confiança, hein? eu, Também. eu tinha 23 anos, Sim. eu costumo brincar que eu não me suporto levar a sério nem eu mesmo. Então eu ainda tenho um espírito de muito moleque. O cara E às leve. vezes as pessoas não me enxergam eu com tanta seriedade. Eu sinto isso às vezes nas pessoas. Mas o moleque aqui, ele é muito sério. Não, acho que é. Tá? Então foi um passo que eu dei que eu não sabia mesmo. E eu fui. E com humildade, eu voltei no bar, eu pedi um emprego de novo pro Múcio, porque essa situação ia acontecer. E eu queria pegar e engrenar. Sim. E aí 14 de outubro de 88, eu passei a ser dono. Não dono, empregado da empresa do seu Rubens. Seu Rubens Só que para isso falou acontecer... 1 ano, se der certo, você abre a sua empresa e coloca aqui. Isso. Então agora, para isso acontecer, eu fui em 2 pessoas. Uma delas foi o senhor Armandinho Précaro. Cheguei para ele e falei o que ocorreu. Uhum. E ele falou, Te incentivou e falou, realmente chegou a sua vez e toca. Pode pegar todas as tintas que você vai pôr a tinta naquele bar do jeito seu. Então, as primeiras tintas do bar, quem me deu foi o seu Armando José Précaro, Legal. que eu considero um verdadeiro pai também para mim. Sim, com certeza. Porque ele me amparou desde os 11 anos de idade. Sim. E a hora que eu precisei, ele me deu a melhor palavra de incentivo. Marcelino, vai firme que dá certo. É uma história linda. E assim, e você vê, né? Foi uma preparação. Você já sabia, você já ia para lá mesmo. Você vê como é que foi? Deus foi moldando isso. E você foi, você criou uma história linda. E eu falo, você é um cara muito sério. O que você faz, tudo que você faz é bom. O seu bar é uma referência. Você pode ir lá de olho fechado, porque tudo tem muita qualidade, porque tem sua mão, o seu profissionalismo. E você é um cara que inspira muita gente. Você foi um dos primeiros a acreditar na nossa região. Sim, eu vejo isso. Você sempre me deu conselhos, a gente sempre falou, desde quando eu trabalhava aqui no Mineiro, eu lembro de algumas coisas que você falou, você já estava bem mais à frente, você falava, Pedro, assim é melhor. Aí eu trabalhando ali de funcionário, aí fui, montei, foi uma inspiração e você puxou todo mundo. Hoje, Souzas e Joaquim Ridil é o que é na questão gastronômica, porque, lógico, vieram algumas pessoas antes, nós falamos, né? O seu Moacir, Sulina, o Bar Central, o seu tio, aí depois veio o Bargaço, que você estava junto, e aí depois veio Feijão com Tranqueira e outras coisas, mas assim, e você sempre acreditou, mesmo em momentos de crise, você sempre foi o primeiro a falar, gente, vamos nos unir, vamos fazer, e você sempre lá no seu trabalho, no balcão, fazendo, essa semana mesmo eu passei lá, você estava lavando o seu bar, e eu falo assim, olha aqui, você ama aquilo, sua família, né? Um negócio assim, e com muita qualidade, com muito trabalho, a história é linda demais. Eu fico orgulhoso e feliz de estar aqui com você e você contando isso pra gente. É muito legal. Então, aí tem a segunda pessoa que me deu a maior força. Seu Jaime era gerente do Bradesco nessa época, pai do Cadu, né? Aí eu cheguei nele e contei isso, eu falei para ele, seu Jaime, vai ocorrer isso. Eu nem sei por onde começar. E ele falou assim, o que você precisa? Eu falei assim, eu preciso, na verdade, de um talão de cheque, né? Um talão de cheque para começar comprar as coisas, a compra. E eu não tenho dinheiro. Ele abriu uma conta,
sem eu ter dinheiro, e me Sim. deu 3 talões de cheque. Você comprar prazo, você tinha que dar um cheque para fazer dinheiro. Na época era Sim. cheque e dinheiro. Sim, Então, não tinha boleto, essas coisas, não tinha, né? Pix, não tinha nada, né? Imagina. Era cheque pré-datado, via mercadoria, vendia para pagar o cheque, né, Marcelo? né? E então a gente, cara, e Legal, tivemos um aprendizado legal. nesses Que anos história linda aí. incrível. E assim, formou muita gente, né, Marcelo? Quando a gente Ó, passou por lá também Então, trabalhando, né? tenho pessoas que trabalharam comigo e já são donos de próprios negócios. Sim, sim, sim. E sempre incentivei. Uma escola. Opa, eu costumo brincar aqui dentro dos restaurantes de Souzas e Joaquim Gílio, que nós somos perto de 40 para mais. Sim, Eu devo ter um funcionário que trabalhou comigo, sim. que sim. foi muito legal, sempre trabalhamos bem, É. pessoas trabalhando Muito bem. profissionalismo, né? Você É. muito em cima ali das coisas, eu Ah, vejo. sempre trabalhou Sempre junto, foi. Qualidade, orientando. porque você sabe fazer, então você sabe cobrar. Você tá ali, você sabe o que é bom. Você tá ali, Tá literalmente, ali no dia a dia, com o né? umbigo no balcão, É, né? bom, e é Por isso tem incrível. qualidade. E é o que eu falo, Souzas e Joaquim Gílio me proporcionou muita coisa boa, Sim, sabe? E para muita gente. A gente tem história da nossa infância vivida dentro de Joaquim de Sim. Souzas. Viu tudo E, como é que né, era, né? E E cresceu. aí eu acabei tendo 36 anos de vida dentro de um comércio de Joaquim Gílio. Sim. E é gostoso porque, é, cara, é muita gente Muita frequentando, gente. vem gente de vários Não. lugares. Eu tenho amigos que estão na Europa, estão Sim. na América do Norte, e quando vem visitar o pai e a mãe aqui em Vai lá Souzas, no- em Joaquim Gílio, vem no bar Vai lá no bar do almoçar. Marcelino, que é Eu uma referência. Tenho amigos, né, que eu conheci na barriga da mãe, Sim. carreguei no colo. É muita mesmo. história legal, né? Mas ele é muito. Bastante, Né? bastante. Que história bonita, assim, né? Eu falo, é uma referência mesmo. Você puxou a fila e abriu a porta para a gente ver depois a porque sequência. Então, até hoje, né? Vindo. Eu Né? tenho 36 anos de bar, mas são 32 anos que começamos a mudar Sim. a referência Sim, para pra restaurante. porque virou uma coisa de um point mesmo na época, né? Eu comecei assim, o primeiro ano de feijoada, vamos Sim, falar assim, sim. era no inverno. Sim, Aí o segundo ano foi no inverno, terceiro ano no inverno. E no quarto ano que eu fiz a feijoada, o feijão com tranqueira se acendeu e perfeito. começou a fazer um trabalho maravilhoso Sim. no ramo da comida. Sim, E sim, eu me lembro bem que quando eu comecei a querer fazer o arroz com feijão, sim. eu fui lá no Carlão. Eu tenho esse princípio comigo. Eu vou lá pedir permissão, eu Olha. vou lá pedir uma divisão Perfeito. do bolo. Você já estava lá, mas você falou assim, foi humilde, chegou lá e falou, Carlão, eu Eu quero... sei que você está trabalhando bem, Sim. o seu restaurante está sendo uma referência e eu quero também fazer parte desse bolo. Perfeito. Como que fazemos? Ele foi um dos caras que me ajudou a Legal. olhar o cardápio, olhar um restaurante, né? E aí eu comecei fazendo Carlão. nosso arroz e feijão. Fantástico também, uma figura Fantástico, fantástica, foi Carlão. Um cara que ajudou muita gente Sim. dentro Trouxe do ramo. muita gente para cá, Sim, né? Virou uma referência mesmo também, né? Eu lembro, cara, que eu já estava com o bar, a primeira guarda municipal que veio para Souza e Joaquim Gílio, o Carlão fez as primeiras vaquinhas para comprar Eu bota lembro. e equipamentos para eles poderem andarem nessa Sim, mata, sim. andarem nas áreas rurais. Sim, Então o Carlão era preocupado com a segurança. sim, sim, Cara, ele punha Sim. no carro dele um boneco, um manequim, sim. para fazer segurança, porque tinha que andar com parceiro. Olha, Para não falar que tava sozinho ali, né? isso. Então, cara, você pega as coisas Legal. foram mudando e evoluindo. Sim, Para hoje a gente tem aqui dentro de Souza 40 mil habitantes. sim. E nós estávamos Foi o- falando há pouco tempo atrás de uma comunidade onde todos se conheciam. Todos se conheciam, todas as famílias. Foi realmente... Sobrenome era assim, que nem eu falo, você não podia responder para os mais velhos, Não, né? Hoje você se mistura dentro Mistura, da comunidade sem saber quem é o novo, tem quem mais, é o quê, porque esses moradores novos foram muito bem recebidos. muito. Eles gostam do lugar, Sim. e há lugar para mais gente. Com isso vai certeza, ser com inevitável certeza, com mesmo, certeza. né? É um crescimento ordenado, eu vejo, né? Mas é isso aí, mudou, né? Mas não perdeu a essência, né, Medeiros? Isso que é legal, não. né? Eu mesmo hoje,
Se eu sair daqui agora e andar na Expedicionário, aonde eu andei, pedalei... Infância inteira. Jogou bola, andou descalço. Eu tinha televisão Sim. na minha casa, eu ia na casa da Dona Júlia, mãe do Kiko, Sei. que fazia aquela Sei. espetacular Sei, Kikão. toa, apuro. Opa, Ele acabou ele era do ramo também, né, Ele Vicão? era do ramo. É. Ele foi um dos primeiros garçons. Garçom, era garçom mesmo, né? Garçom É, mesmo. E cantava Roberto Sim. Carlos, velho, no violão. Bom, juntava ele, o Vinção, para tocar um violão e cantar Roberto Carlos. Virava. O Vinção tá vivo até Sim. hoje, foi nosso prefeito. Sim, eu quero trazer o Vinção bater um papo com ele também, que é um. Muito, Não é? Esse Tem muita história, né? Muito. O de Mazanata tinha a Rebovisa e o Jacobucci tinha a Silex. Eles produziam rebolo. As fábricas daqui. Era as fábricas da época aqui. Sim. A cada 2, 3 meses vinha um circo Eu pra lembro. cá. Eu lembro. Então, Tinha leão, eu não me lembro os nomes, eu lembro do nome que era o Circo Lilian. Aham. Lilian, Sim. que é o nome que eu mais lembro, assim, os outros eu não vou lembrar. Mas todo ano, 3 circos vinha pra cá. Um deles, meu irmão fugiu, cara. Seu irmão foi com o circo embora? Fugiu, foi embora. E pra achar esse circo, cara... Você foi atrás? Pô, o pai e a mãe, vai atrás. Vai Eu era atrás. mais velho. Não Não tinha bati perto, telefone, tinha nada? Não tinha telefone, não tinha comunicação. Não tinha GPS. Mas que isso? Era assim, ele deve estar lá. Naquela cidade. Mas pera, pra você sair daqui de Souza, De ônibus. vai até o centro de Campinas, mal e porcamente a gente sabia andar em Souza. Sim. Campinas. Sim. Você pegar um outro, tipo, que eu me lembro, acho que fui buscar ele em Vinhedo Louveira, alguma coisa assim. Eu ia numa Demorou quanto cidade... tempo pra achar ele? Mais de um mês. Mais de cara, um mês? Mais de um mês. Ele queria ficar com o circo. Ele que foi embora. Foi embora. Tanto é que com 14 anos ele foi embora para Piracicaba e nunca mais voltou. Ele não se dava bem com meu pai. A gente era aquela coisa, né? Sim, sim. Briga de Mas família, rebelde tudo, também mais e tal, rebeldão, foi embora para Pira. Mora lá até hoje. Mora lá, formou fez a vida família, dele lá. Tá lá, porque minha mãe é de Piracicaba. Ah, é? Eu não sabia. E meu pai é de Souza. Legal. Né? Da família Sim, daqui, sim. né? E aí ele era do Exército, foi para a Força Pública de Piracicaba, lá, que trabalhar lá em Piracicaba, e ele era da Guarda, conheceu minha mãe, né? Aí eu nasci, então o meu irmão preferiu ficar lá com a turma de Piracicaba do que com a turma de Souza. Entendi. Então ficou... E minha mãe, meu pai viajava, ele morava um pouco em Souza, um pouco em Piracicaba, um pouco em São Paulo. Tanto é que com 6 anos de idade, minha avó foi me buscar em São Paulo, porque lá eu não ia ter estudo. Então minha avó foi buscar o pai do Gandola, que é o Alexandre, era o seu Nicanor Policano. Ele era uma das famílias, né? Sim. Então ele foi lá me buscar, me trouxe. Eu lembro que era um dos carros antigos, daqueles preto bem antigos. E eu vim estudar com a minha avó aqui no centro, no Grupo Velho. Então eu peguei, com 6 anos de idade, eu peguei metade do ano aqui no Grupo Velho. E depois o Tomás Alves foi inaugurado. Inaugurado ali. Então eu fui para o primeiro ano, com 7 anos, estudar no Tomás Alves. Eu me lembro que a minha classe, cortou a fita de inauguração. Olha que legal. Com a Dona Antônia, tem várias pessoas. Em 72? Eu acho que foi isso. Foi isso aí, você tinha 7 anos, né? Por aí. Legal, exatamente. Hein? Olha. Aquelas árvores todas do lado. Sim, do estacionamento ali, os pinheiros. A minha classe que plantou. Olha. Eu tenho um que legal, muito apegado. Muito, né? Nossa infância, né, Marcelo? Porque foi nossa infância, eu fazia parte do centro cívico, eu era representante, eu sempre fui... Sempre foi líder, sempre foi linha de frente, né? Encrenqueiro, não, mas curto, brigava pra caramba, eu não levava desaforo. Autêntico. Um cara autêntico. Eu sou autêntico. Autêntico. Se eu tiver que falar pra eu vou falar, peço desculpa. Sim. É o que eu sinto. Vem na hora, você faz, mas o seu coração é um coração bom. Eu não procuro falsidade. Sim. Se precisar de falso... Não serve pra você, não vai servir. É assim, a gente pode omitir. Sim, para não criar uma situação, né? Que a experiência também vai fazendo também, né? Sim. Tipo isso aí, né? Se me perguntar, eu respondo. É aquilo lá. Opa, é pra bola. É esse ponto. Pronto.
né? Doa Não quem posso doer. falar nome, beleza, mas o que aconteceu, aconteceu. Aconteceu. E é Se você verdade. souber o que aconteceu, você vai saber quem é a pessoa. Então, Legal. né? Mas isso é legal. Isso é Eu autenticidade. até hoje eu levo isso comigo, por isso que é assim, eu falei agora de pouco. Eu não me levo a sério, mas se precisar, a gente